Quantas vezes nós somos vegetarianos e comemos carne um do outro? Aliança com Deus? Mentira, não tem multidão, gente. Cadê essa multidão? Por que tem banco vazio aqui? Irmãos, a igreja ficar cheia é critério para ser bom? Nós vamos conversar um pouquinho nessa tarde sobre a nossa fé, revivendo a fé, as nossas crenças fundamentais, porém de uma forma mais didática, um pouco mais dinâmica. O texto de Jeremias fala assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem o quê? Irmãos, quem são eles que dizem assim, não andaremos? Somos nós, irmãos, assim. Pelo menos é o povo de Deus, né? O povo de Israel diz assim, não andaremos. Deus fala assim, vamos por aqui. E a gente fala assim, não queremos, vamos por aqui. Então, assim, pensando nisso, nós vamos conversar um pouco, rapidamente, de uma forma didática, prática e atual, atualizando um pouco o nosso princípio de fé, sobre aquilo que faz parte da nossa fé. Não poderemos nos aprofundar em nenhum dos temas, porque senão não vai dar tempo. Você ligou o negocinho, não está passando. Então, vamos atualizar, irmãos, os pontos da nossa fé. A divindade. Escapando um pouco daquilo que está escrito literalmente lá no nosso princípio de fé, porque não dá tempo da gente aproveitar tal qual está lá, o que seria muito bom. Mas nós vamos atualizar, trazendo para aquilo que nós temos sofrido hoje, dentro da realidade atual da igreja. Irmãos, hoje nós temos experimentado um discurso de um Deus que não existe. De um Deus que tem sido visto por muitos de nós já hoje dentro da igreja, não tal qual ele é e não tal qual nós aprendemos. Um Deus que conta para nós, eu coloquei aqui, que apresenta um amor de uma forma romântica. Um Deus que não trata com amor e justiça, só trata com amor. Um Deus que tem, muitas vezes, nos paparicado enquanto filhos de Deus, nos tratado sempre como bebês na fé e nunca como cidadãos adultos que já têm condições de consumir alimento mais sólido. O mundo tem apresentado uma divindade diferente e nós temos absorvido esse discurso. Existe uma coisa chamada teologia crítica. A teologia crítica, ela tem nos afetado a partir do ponto que ela diz que a religião, a fé e Deus evoluem junto com a sociedade. E isso é muito perigoso e pernicioso, porque faz com que a gente tenha que absorver os costumes da sociedade à medida que a nossa fé evolui junto com a sociedade. Isso é muito complicado, isso é perigoso. Nós temos navegado nessas águas. Tem sido apresentado em muitos cultos um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque quando a gente fala assim, Deus é amor, o que significa isso na prática? Deus é amor, Ele nos ama tanto que do jeito que nós estamos relaxadamente vivendo a religião, aí Ele vai levar a gente para o céu. Mas isso não é verdade, igreja. Esse Deus que estão apresentando para nós hoje, um Deus motivacional, coach, um Deus que bajula o ser humano, um pecador que não pode ouvir falar de pecado, um pecador que entra na igreja, já ouvi falar disso. Se nós falarmos certas coisas na igreja, a gente vai espantar a visita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o bêbado, ou o adúltero, ou o roubador, ou o mentiroso, ou seja lá quem for, o pecador que for, tal qual nós, entra na igreja e ele volta para casa
sem saber que ele é um pobre, cego, miserável, nu, pecador, carente de um Deus que o salve, a igreja não cumpriu o seu papel na vida dele. Sabiam disso? Sabiam disso? A igreja só cumpre o seu papel na vida daquele que busca a igreja quando ela mostra para ele a condição dele, ele volta para casa não feliz porque ele teve um bom culto. A gente acha assim, a pessoa tem que voltar para casa feliz. Gostou da igreja, foi tudo bom, ele volta para casa com a cara emaciada. Mentira, igreja, esse não é o papel da igreja. Ele tem que voltar para casa triste. Ele tem que deitar a cabeça no travesseiro e chorar. E falar assim, eu sou um pobre miserável que preciso de Deus na minha vida. Careço ser salvo e transformado. E quando isso não acontece na vida dele, a igreja não cumpriu o seu papel. Não cumpriu o seu papel. E a gente tem achado que o visitante veio, se ele ouvir falar que ele é um pecador perdido, carente de um Deus que o salve, se ele ouvir falar isso, ele não volta mais na igreja. E isso é mentira. Não é essa a função da igreja na vida do pecador. A função da igreja na vida do pecador é mostrar para ele que ele está perdido. Que a vida dele é uma miséria e que ele precisa ser salvo. Esse é o Deus que a gente conhece. É o Deus da Bíblia, é esse. Quer ver uma outra coisa aqui desse Deus? Ele não é democrático, irmãos. Preste atenção. A carta que rege nossa forma de governo é o quê? A Bíblia. A igreja precisa sempre lembrar-se que na sua relação com Deus, ou seja, em seu relacionamento direto com Deus, a igreja está sob um governo teocrático e precisa buscar estabelecer a vontade de Deus na vida do seu povo. Irmãos, a igreja pode ser democrática? Só naquilo que é. Que como nós vamos pintar a parede? Quem quer branco, levanta a mão. Quem quer amarelo, levanta a mão. Nós vamos trocar os bancos? Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda, não levanta a mão. Agora a gente pode votar aqui se adultério vai deixar de ser pecado? A gente pode votar aqui se pode ou não fazer Enem dia de sábado? A gente pode votar aqui se agora a gente pode comer peixe ou não? Princípios e mandamentos não fazem parte da democracia de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que às vezes pode parecer um pouco triste e chocante. Mas naquilo que Deus legislou, Ele não pede a sua opinião. Vocês concordam comigo? Aquilo que Deus legislou, cala sua boca e não fala nada. Porque Deus não está te perguntando. Sabe como, quando às vezes é um problema da igreja, considerando a igreja eu e você? Porque a gente quer emitir opinião, falar qual é a nossa ideia, naquilo que Deus já determinou. Naquilo que Ele falou, cala tua boca, não dá tua opinião, porque Ele não pediu. Ah, mas não pode ser assim, não pode ser assado, porque, igual eu estava conversando ali em cima com as irmãs, porque se for assim, você não tem empatia. Se for assim, você não vai conquistar o outro. Irmãos, Deus falou, cala tua boca. Não adianta você querer mudar, ajeitar, porque Ele não vai aceitar. Ele pediu tua opinião, não pediu a minha. Aquilo que Ele deixa a gente opinar é nas coisas comuns do dia a dia. Nas cores, nos modelos. Agora, aquilo que é princípio de fé, lei, Deus não pede a nossa opinião. Ele não é democrático. Ele não deixa a gente votar. Ele só quer que a gente aceite e pronto. Vocês concordam comigo? Mas vocês concordam comigo também que às vezes a gente quer opinar?
E se a gente sabe que não é para opinar, por que a gente quer opinar? Não andaremos. Não andaremos. O Senhor diz assim, façam dessa forma. Não andaremos. E aí eu vou dizer para vocês, a igreja vai colher bênção ou maldição? E a gente às vezes fica patinando ainda, reclamando, não está colhendo fruto da nossa rebeldia. Está colhendo fruto. Não andaremos. Infelizmente é o que às vezes a gente fala. Segundo ponto do nosso princípio de fé, as Sagradas Escrituras. A Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus? Ou contém ou se torna? Amém, porque essa igreja diz que é. Porque eu já passei em igreja, irmãos, que ficaram na dúvida. Eu estou falando verdade para vocês, não é, marido? Eu já passei em igreja que eu perguntei isso, os irmãos ficaram tudo na dúvida. Se é ou se contém? A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não contém. E qual é a pegadinha entre essas duas coisas que parecem a mesma coisa? Isso. A Bíblia precisa ser atualizada, porque algumas partes delas são hoje consideradas discurso de ódio. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que a gente está um triz de não poder citar todo e qualquer texto bíblico? Está faltando muito pouquinho. Talvez ainda esse ano isso se torne uma realidade. A gente não tem aproveitado para falar tudo que é possível sobre a Bíblia. Daqui a pouco a gente não vai poder falar. Muitas pessoas, inclusive, já têm sido processadas por citarem alguns trechos da Bíblia. Sabiam disso? Porque já são considerados discurso de ódio. E como é que está a relação da igreja pensando nessa situação, nessa condição? Para mim, vocês parecem um pouco dormindo em berço esplêndido. Talvez porque acabaram de almoçar. Será que é porque acabaram de almoçar ou realmente estão dormindo em berço esplêndido? Então, assim, hoje cedo, quando acabou o culto, eu ainda falava com o irmão ali fora, o esposo da irmã Luzia. A palavra de Deus diz que dentro em breve a Bíblia será tomada de nós, né? E o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai nos trazer à memória trechos da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar aquilo que a gente nunca leu? Está escrito que vai fazer lembrar. Se você nunca leu, está armazenado aonde na tua cabeça? Tu não vai lembrar. Tu não vai lembrar. Não tem como lembrar aquilo que você não sabe. E tem gente que está apreciando muito pouco o restinho de tempo que nos resta de liberdade religiosa. Tem gente que não está apreciando nada. Alguns apreciam pouco e outros não apreciam nada. A lei moral e a lei cerimonial. Falar sobre pecado é ofensivo, o pecador é vítima, não é culpado, o ativismo social é mais importante, apontar um caminho é discriminação. Dentro mesmo do povo de Deus, irmãos, falar de pecado tem sido condenado e considerado ofensivo por alguns irmãos. Sabiam disso? Não fala de pecado. Falar de pecado ofende. Afinal de contas, o pecador não tem culpa. Se ele não tem culpa, quem é que tem culpa? Deus. É a mesma história de Adão e Eva lá atrás, né? Isso já é uma realidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que está acontecendo no mundo cristão, já entrou no mundo adventista, inclusive entre nós. Jesus, sim. Doutrina, não. Já viram falar disso? Já viu? Jesus, sim. Doutrina, não. A chave hermenêutica é Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Jesus é a solução para tudo.
Doutrina não ajuda ninguém a nada. Isso já entrou entre nós, já está no meio reformista. Jesus sim, doutrina não. Lei moral e cerimonial é doutrina ou não é? Doutrina não. Jesus sim. É um discurso muito perigoso. Muito perigoso. Quer ver uma coisa? Que o diabo é tão astuto? Serviço social, auxiliar os pobres, dar alimento, especialmente dar alimento aos pobres na rua. Se você falar que aquele que não trabalha, que também não coma, você não tem empatia, sabia? Sabia que tem muita gente que está na rua porque quer estar na rua? Que não é por necessidade? E que quando a gente vai lá e alimenta eles, a gente está alimentando esse ativismo social que agora é chamado de religião. Diz que a religião agora, a verdadeira e única religião, é cuidar dos famintos. De fato, Deus não obriga ninguém a alimentar o seu trabalho. Mas se você vai falar isso numa rede social, você vai ser linchado. Vão te odiar. Você não pode falar isso. Aquele que não trabalha, se você citar o texto bíblico, aquele que não trabalha e também não coma, você já vai ser linchado. Essa é a nova religião. Jesus sim, doutrina não. Aí o texto de Mensagens Escolhidas fala assim: quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de... A igreja já está ou não sendo peneirada? Quantos já estão indo embora? Quantas estrelas já estão caindo? E porque a estrela caiu, será que algum de nós pode ter a fé abalada? A igreja já está sendo peneirada. Jesus sim, doutrina não. Vou citar uma coisa triste, igual conversando com os jovens de manhã na classe. Todos que são membros da igreja, membros, vão ser salvos? Isso é triste? Isso é horrível, irmãos. Isso é mais do que triste, isso é horrível. Então, se a gente já sabe que nem todos vão ser salvos, a gente já sabe que nem todos querem aprender, nem todos vão aceitar, nem todos vão vir à igreja para ouvir. Nem todos que ouvirem vão concordar, porque nem todos serão salvos. Isso é triste demais. A gente tem que estar preparado. Do sábado eu acho que a gente não precisa falar nada, porque do sábado tem alguma coisa que a gente não entenda. Tudo a gente entende, né? Sobre o sábado. Afinal de contas é o selo de Deus. O irmão Carlinhos fica rindo para mim com uma cara meio assim, até gostando de mim, irmão Carlinhos, fazer uma coisa errada. O sábado envolve a sexta-feira como um dia de preparação. Ninguém mais se prepara no sábado. Roupas sendo passadas no sábado, alimentos sendo feitos no sábado, crianças que vão para cá no sábado. Isso acontece? Isso acontece? Mas é o selo de Deus, a gente vai ser selado? Se por acaso eu passo minha roupa no sábado, eu estou santificando o sábado, eu negligenciei o dia de preparação, se eu estou cozinhando no sábado, se eu fui tomar banho, se eu fui engraxar o meu sapato, se os meus filhos que são pequenos brincam no sábado, tomam banho na piscina lá do retiro de carnaval no sábado, a culpa é da criança? A criança não sabe não. A filhinha dela pequenininha ali, ó, da Milena, não sabe nada não. Vai para conta dela. A criança tem pai e mãe porque ela não sabe. Usa o dia de preparação para cortar a sua unha, limpar a sua orelha, engraxar o seu sapato, passar a sua roupa, preparar a sua comida. Usa o dia de preparação para todas essas coisas. Aquilo que é uma necessidade particular de um ou de outro, a gente não precisa nem saber da intimidade dos outros.